Olá, hoje nós vamos falar sobre Anísia da Silveira. Claro, não tem como falar de arte terapia no Brasil sem citar a nossa querida Anísia da Silveira. Bom, Anísia da Silveira, em 1946, fundou a Seção Terapêutica Ocupacional no Centro Psiquiátrico Nacional, com 17 atividades diferentes. Isso lá no Rio de Janeiro. Numa época, gente, em que os manicômios estavam em alta, em que as pessoas acometidas de sofrimento psíquico grave, elas eram não só internadas, mas elas eram presas, né, de certa forma, dentro dos hospitais, dos manicômios, né? E essas pessoas, elas estavam sujeitas a uma lógica manicomial, que a gente fala, uma lógica de controle de corpos, uma lógica que era muitas vezes é, adoecedora, né? Para essas pessoas. Então, esses ambientes hospitalares, eles eram, em geral, muito hostis. E o que que a Anísia da Silveira, quando ela funda esse centro, né, esse espaço de terapia ocupacional, ela vai trazer para a luta antimanicomial? Enfim, na época a gente não chamava ainda de luta antimanicomial, mas o que que a Anísia da Silveira vai trazer de novo para esse cenário? Ela vai trazer para a gente um espaço de potência criativa nesse centro de terapia ocupacional. Então, ela cria, gente, um ateliê maravilhoso de pintura, onde os pacientes da ala psiquiátrica poderiam frequentar e ter um espaço para trabalhar o seu inconsciente e para se conectar com outros usuários, né, do lugar, que na época eu nem chamava usuário, mas enfim, os internos, né, desse hospital. Então, ela vai trazer esse espaço potencial nesse hospital psiquiátrico. Então, ela foi uma figura militante da reforma psiquiátrica, tá? Ela confrontou as práticas tradicionais da psiquiatria da época, que tinha tratamento, gente, os tratamentos eles eram muito agressivos, como eletrochoque, lobotomia. E a Anísia acreditava que esses métodos eram desumanos. Então, ela traz a arte como uma nova metodologia de tratamento, ali, como terapia ocupacional, né? Ninguém entendia muito bem o que ela estava fazendo, mas ela, na pesquisa dela e se comunicando através de cartas com Jung, que nós já vimos anteriormente, e desenvolvendo essa pesquisa, prática e pesquisa com os internos da ala psiquiátrica. Então, ela vai introduzir as técnicas de arte terapia, que na época não era chamado de arte terapia, tá? Ela ainda estava em pesquisa, mas da análise junguiana como uma forma de tratamento alternativo, né? Alternativo no sentido de que não era a prática vigente da época para esses usuários. Como diz a Nise, não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouquinho de loucura, não é mesmo? Eu vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar, se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Nise da Silveira. Agora eu vou passar para vocês um trechinho do filme Nise, o Coração da Loucura. Prestem bastante atenção nessa cena. Ao iniciar as atividades do ateliê de pintura, eu notei que a abstração era constante na produção dos clientes. Porém, com o convívio num ambiente acolhedor e livre, como é o caso do SCO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, forma perfeita. A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica, mas hoje eu tenho certeza que eles estão se comunicando uma outra linguagem, uma língua esquecida que nós precisamos reaprender. Essas imagens, doutores,
São imagens do inconsciente. Eu li o relatório a respeito dos progressos do ciclo, mas uma coisa a doutora não diz. Quando é que um desses seus pacientes vai receber? Doutor César, eu não sei quando eles ficarão curados. E nem mesmo sei se um dia ficarão. Mas eu tenho certeza que hoje eles estão melhores do que estavam antes. Olhe para eles. Olha o que o seu paciente, Lúcio, está produzindo. Ele nunca estudou desenho, modelagem. Você não foi informado a respeito da melhora em suas atitudes? Francamente, doutora Anise, a nossa obrigação é curar os pacientes e não passar a mão na cabeça deles para confortá-los. O senhor não cura ninguém, doutor César. O senhor usa seus pacientes para suas experiências sádicas. Com licença. E convenhamos que a força é a única vantagem que tem sobre eles. A doutora também faz uso desse hospital para provar as suas teorias. Aliás, é típico de comunistas transformar em humanismo as suas ambições pessoais. Meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo. Muito interessante. Se você não assistiu esse filme ainda, Nise e o Coração da Loucura, eu recomendo que você assista, ok? Ele é um filme, assim, que dá pano para manga para as discussões que a gente vai ter aqui. Agora, parem para refletir sobre curar. Será que nós devemos curar os nossos pacientes? É possível curar alguém? Se a gente fala que vai curar alguém, pode ser que essa pessoa esteja doente. Será que uma pessoa que pensa diferente ou que é uma esquizofrênica, né, considerada esquizofrênica, ela está doente? Se ela está doente, talvez ela precise de remédio, de um tratamento eficiente e de uma cura. Então, essas são algumas reflexões que a Anísia da Silveira trouxe para nós e como que a arte pode ser utilizada não para curar os nossos pacientes, mas sim para facilitar processos de acesso ao inconsciente. Essa linguagem que, no caso da esquizofrenia e de transtornos dissociativos ou de sofrimento psíquico grave, essa linguagem do inconsciente, ela precisa ser revelada, né? Ela pode estar numa condição de não entendimento. E a arte vai ajudar com que nós, terapeutas, a gente traga essa linguagem para a superfície e possamos trabalhar com todos os tipos de pessoas.